as águas ilimitadas dos oceanos. O que se esconde em suas profundezas escuras, onde a luz do sol não penetra? Nosso planeta foi explorado apenas na superfície, enquanto 70% dele é coberto por água, que guarda milhares de mistérios não desvendados. Já pensou por que navios inteiros desaparecem sem deixar vestígios em chamadas zonas malditas? O Triângulo das Bermudas, o Mar do Diabo nas costas do Japão, lugares onde as leis da física parecem parar de funcionar. E o que dizer dos navios fantasmas que os marinheiros observam há séculos? O navio voador, a Maria Celeste, navios fantasmas cujas histórias fazem o sangue gelar até mesmo nos mais céticos. De vez em quando, sons inexplicáveis vêm das profundezas do oceano, um rugido baixo, um ranger metálico, sinais bioacústicos misteriosos que os cientistas não conseguem atribuir a nenhum habitante marinho conhecido. Isso é expressão de formas de vida desconhecidas ou, quem sabe, tecnologia de civilizações desaparecidas há muito tempo. Hoje, mergulharemos nas mais sombrias e inexplicáveis mistérios do oceano, muitos dos quais ainda permanecem não desvendados, mesmo na nossa era de tecnologias avançadas. Prepare-se para descobrir o que a maioria prefere ignorar. Mas voltemos a uma das mais assustadoras enigmas do Oceano Mundial, o Triângulo das Bermudas, essa região mística entre a Flórida, as Ilhas Bermudas e Porto Rico. As águas escuras dessa área guardam histórias de centenas de navios e aviões desaparecidos, como se tivessem sido engolidos por uma força desconhecida. Lembre-se pelo menos da tragédia do Svenja Devetnadset. 5 bombardeiros Vengeance, desaparecidos sem deixar vestígios em 5 de dezembro de 1945, junto com 14 pilotos experientes. As últimas palavras transmitidas pelo rádio eram assustadoras. Tudo parece estranho. Até o oceano não é como de costume. A aeronave de resgate enviada para procurá-los também desapareceu sem deixar vestígios nessas águas amaldiçoadas. Ou o misterioso desaparecimento do navio de carga, Marian Sulphur Queen, que desapareceu literalmente dos radares em 1963, em um dia claro. 39 membros da tripulação, 40 mil toneladas de enxofre. E nem um pedaço de destroço, nem um bote salva-vidas, nem um único sinal de socorro. Como é possível? O que acontece nessas águas que transformam navios e aviões modernos em fantasmas? Cientistas oferecem várias explicações para esse fenômeno. Alguns apontam para características geológicas da região, grandes depósitos subaquáticos de hidratos de metano, que em certas condições podem ser liberados, criando bolhas de gás, que reduzem a densidade da água. Um navio que entrar nessa zona pode literalmente afundar em segundos, sem tempo para emitir um SOS. Outros pesquisadores falam sobre anomalias magnéticas, que desorientam os instrumentos de navegação e causam desorientação espacial nos pilotos. Fenômenos eletromagnéticos estranhos, observados nessa região, às vezes causam falhas no funcionamento do mais moderno equipamento. Mas isso explica o desaparecimento completo de grandes objetos sem deixar vestígios. E se a causa estiver além do nosso entendimento das leis físicas? Alguns teóricos falam sobre rachaduras espaço-temporais, espécie de portais, que conectam diferentes pontos do espaço ou até mesmo do tempo. Lembre-se dos muitos testemunhos de marinheiros e pilotos que sobreviveram a estranhas distorções de tempo nessa região. Relógios que param ou começam a funcionar ao contrário. Saltos inexplicáveis no tempo. Quando um navio chega ao porto de destino antes do tempo previsto, os habitantes das Ilhas Bahamas, há séculos transmitem lendas sobre estranhos fogos sobre a água e ventos inexplicáveis que arrastam navios para o abismo. Talvez os antigos soubessem algo que esquecemos. Especialmente intrigante é a teoria sobre uma possível conexão entre o Triângulo das Bermudas e a lendária Atlântida. Alguns pesquisadores acreditam que a civilização dos Atlantes poderia ter possuído tecnologias que utilizavam cristais energéticos de poder incalculável. Após a catástrofe que destruiu sua civilização, essas fontes de energia poderiam ter ficado ativas no fundo do oceano, criando zonas anômalas. E se essas antigas tecnologias se despertassem periodicamente, causando distorções no espaço e no tempo? Apesar de todos os esforços para explicar racionalmente, o Triângulo das Bermudas continua guardando seus mistérios. Cada nova expedição, cada novo estudo, só gera mais perguntas do que respostas. Por que exatamente nessa região ocorre um número tão grande de desaparecimentos inexplicáveis? Qual força pode fazer desaparecer um navio inteiro sem deixar nenhuma mancha de óleo na superfície? E por que esses desaparecimentos frequentemente ocorrem em condições climáticas ideais, quando parece que nada de ruim está acontecendo? Talvez a resposta esteja em algum lugar na interseção da ciência e das áreas de conhecimento que ainda não estamos prontos para reconhecer. Enquanto isso, as águas escuras do Triângulo das Bermudas continuam atraindo pesquisadores,
como se zombassem de nossos esforços para desvendar uma das maiores enigmas do Oceano Mundial. Mas não é apenas o Atlântico que guarda seus segredos sombrios. Talvez não haja mistério mais atraente e intrigante do que o destino da lendária Atlântida, uma civilização grandiosa, descrita por Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, há mais de 2400 anos. O filósofo grego antigo, com uma precisão surpreendente, descreve a imagem de um poderoso estado-ilha localizado além das colunas de Hércules no Oceano Atlântico. Segundo sua descrição, Atlântida não era apenas uma ilha, mas uma verdadeira imperatriz, superando em desenvolvimento todas as civilizações conhecidas da antiguidade. Imagine templos majestosos, revestidos de prata, com torres douradas perfurando os céus, canais extensos, cortando anéis concêntricos de terra, palácios com banhos quentes e frios, adornados com metais preciosos e pedras, grandes portos lotados de navios trazendo mercadorias de todos os cantos do mundo. Mas o que especialmente intriga na narrativa de Platão é a menção a um metal estranho chamado oricalco, brilhando como fogo, que os atlantes extraíam das entranhas de sua ilha e valorizavam quase tanto quanto o ouro. Que metal era esse? Quais tecnologias esses antigos possuíam? E, acima de tudo, para onde desapareceu essa civilização maravilhosa? Platão afirma que Atlântida foi destruída em um dia e uma noite, devido a terremotos e inundações catastróficas, mergulhando nas profundezas do mar há cerca de 9.000 anos antes de seu tempo. Imagine esse momento apocalíptico. A terra treme, vulcões vomitam fluxos de lava, ondas gigantescas se abatem nas praias, engolindo cidades inteiras. Muitos cientistas por muito tempo consideraram Atlântida apenas uma alegoria filosófica criada por Platão para ilustrar suas ideias sobre um estado ideal. Mas por que então ele descreve com tamanha precisão a geografia da ilha, sua flora e fauna, seu sistema político e até mesmo sua organização militar? De onde vem essa precisão nos números e datas? E se Platão realmente transmitiu conhecimento antigo, que chegou a ele através dos sacerdotes egípcios, como ele mesmo afirma, as buscas por Atlântida continuam há séculos. Alguns pesquisadores colocam a cidade no Mediterrâneo, indicando a ilha de Santorini, a antiga Fera, onde, por volta de 1600 a.C., houve uma erupção vulcânica catastrófica que destruiu a civilização minoica. De fato, descobertas arqueológicas em Santorini e Creta indicam uma cultura altamente desenvolvida com tecnologias avançadas de fornecimento de água, edifícios de vários andares e obras de arte impressionantes. Mas isso corresponde ao tamanho de Atlântida descrita por Platão? Outros cientistas dirigem seu olhar para o Oceano Atlântico, estudando platôs submersos e arquipélagos afundados. Especialmente atraentes são os Açores, as Ilhas Canárias e até mesmo o arquipélago das Bahamas, com suas famosas estradas de Bimini. Estruturas subaquáticas estranhas, lembrando construções humanas. As tecnologias modernas de pesquisa subaquática e cartografia por satélite abrem novas possibilidades. Em 2011, em imagens de satélite do Google Earth, foram descobertas estruturas concêntricas estranhas no fundo do oceano, perto da costa da Espanha, que se assemelham surpreendentemente à descrição da capital de Atlântida. Coincidência? Ou um vestígio de uma civilização antiga? Particularmente fascinante é a hipótese de que Atlântida esteja relacionada a outros enigmáticos megálitos ao redor do mundo. E se as pirâmides do Egito, Teotihuacan no México, Stonehenge na Inglaterra e outros monumentos antigos não fossem apenas coincidências arquitetônicas, mas herança de uma civilização global unificada, com Atlântida como seu centro? Lembre-se das coincidências na mitologia de diferentes povos, separados por oceanos. Lendas sobre o dilúvio universal, sobre deuses descendo do céu, sobre uma era dourada da humanidade. E se não fossem apenas mitos, mas lembranças distorcidas pelo tempo de um período histórico real? Alguns pesquisadores vão ainda mais longe, sugerindo que os atlantes possuíam tecnologias que estamos apenas começando a descobrir. Talvez o misterioso oricalco não fosse nada mais do que uma liga com propriedades eletromagnéticas extraordinárias, permitindo aos atlantes controlar a energia em escalas que ainda estão além do alcance da ciência moderna. E se essas tecnologias estivessem de alguma forma relacionadas com os fenômenos inexplicáveis do Triângulo das Bermudas? Talvez a catástrofe que destruiu Atlântida não tenha sido apenas um cataclismo geológico, mas o resultado de uma liberação incontrolável dessas energias poderosas. Podemos apenas especular, construir teorias e continuar as buscas. Mas uma coisa permanece inalterada: o chamado de Atlântida, esse farol fantasmagórico da sabedoria antiga, continua a atrair pesquisadores e sonhadores, lembrando-nos de que a história de nossa civilização pode ser muito mais complexa e maravilhosa do que imaginamos. Talvez a chave para entender nosso futuro esteja nesses capítulos esquecidos do passado,
enterrados sob as profundezas das águas oceânicas. Agora, vamos transportar-nos dos mistérios das civilizações antigas para não menos enigmáticos artefatos que desafiam nossa compreensão da história. Agora, vamos transportar-nos das enigmas das antigas civilizações para as não menos misteriosas anomalias marinhas que desafiam nossa compreensão das leis da natureza. Se o Triângulo das Bermudas é considerado a capital ocidental dos desaparecimentos inexplicáveis, então, no outro extremo do mundo, nas águas do Oceano Pacífico, encontra-se seu sinistro gêmeo oriental, o Mar do Diabo, ou, como os japoneses o chamam, o Triângulo do Dragão. Esta zona marítima misteriosa, localizada na costa sul do Japão, estende-se do ilha de Miyakejima até o arquipélago de Ogasawara e a ilha de Iwo Jima, formando quase um triângulo perfeito de infame glória. Imagine essas águas escuras, sobre as quais pairam neblinas densas, ocultando da visão dos navegantes perigosos recifes e arrecifes. Ondas que, mesmo em calmaria, parecem agitadas de forma anormal, como se algo antigo e poderoso se mexesse nas profundezas. Céu que, de repente, se cobre de nuvens estranhas, distorcendo os dados dos instrumentos de navegação. O que se esconde nesse reino marinho sombrio? As histórias sobre o Mar do Diabo remontam a uma antiguidade profunda. Os pescadores japoneses evitam essas águas há séculos, transmitindo de geração em geração lendas sobre dragões marinhos que arrastam navios para o fundo e sobre estranhos fogos que aparecem na superfície da água nas noites sem lua. Mas o que é especialmente intrigante, essas lendas antigas receberam uma confirmação inesperada na era moderna. Em 1952, o governo japonês oficialmente declarou a região do Mar do Diabo como zona perigosa após o desaparecimento sem deixar vestígios do navio de pesquisa Kaiyomaru número 5, com uma tripulação de 31 homens nessas águas. O que é surpreendente, o navio foi enviado especificamente para estudar o fenômeno dos desaparecimentos misteriosos. Imagine a ironia dessa situação. Cientistas, armados com equipamentos modernos e pensamento cético, se dirigem para desmentir o mito. E se tornam parte dele, dissolvendo-se na profundidade do mar sem um único sinal de socorro, sem destroços, sem rastro. O que aconteceu com o navio equipado com comunicação por rádio e todo o equipamento de salvamento? Como um navio inteiro desapareceu em um instante. Nas décadas seguintes, a lista de vítimas do Mar do Diabo aumentou com dezenas de navios e aviões. O caso mais enigmático envolve o navio de carga Reiyomaru, que em 1971 enviou uma mensagem estranha. Aproximando-se de um objeto desconhecido, parece que ele está emergindo da água. Após essas palavras, a comunicação foi interrompida e o navio nunca chegou ao seu destino. O que a tripulação viu nos últimos instantes? O que emergiu das profundezas? Alguns pesquisadores notam uma coincidência interessante. Muitos desaparecimentos ocorrem em períodos de atividade vulcânica aumentada nessa região. De fato, o Mar do Diabo está localizado em uma das zonas geologicamente mais ativas do planeta, na interseção de placas tectônicas que formam o famoso Anel de Fogo do Oceano Pacífico. Debaixo do fundo marinho, há dezenas de vulcões subaquáticos, e a profundidade em alguns lugares atinge 12.000 metros, formando algumas das mais profundas depressões oceânicas do mundo. É possível que os repentinos escapes de metano ou outros gases dos vulcões subaquáticos criem áreas de água com menor densidade, onde os navios literalmente afundam em segundos. Ou pode ser que os poderosos correntes subaquáticas, resultantes da colisão das correntes frias Oyashio e quentes Kuroshio, formem gigantescos redemoinhos, capazes de arrastar até grandes navios? Mas como explicar as estranhas anomalias eletromagnéticas relatadas por sobreviventes que encontraram o Mar do Diabo? Pilotos relatam falhas inexplicáveis nos instrumentos de navegação, interrupções repentinas na comunicação por rádio e até distorções no tempo, quando os relógios a bordo começam a mostrar horas diferentes. Um piloto japonês, que escapou de uma catástrofe nessa região em 1980, descreveu a sensação de bolha temporal, quando o voo, que deveria durar 40 minutos, mostrou apenas 15 minutos no relógio de bordo, embora a tripulação não sentisse nenhuma aceleração. As pesquisas subaquáticas realizadas nessa região no início dos anos 2000 são de especial interesse. Oceanógrafos japoneses e americanos descobriram no fundo do mar estruturas geométricas estranhas, semelhantes a construções artificiais, plataformas planas, degraus e até algo semelhante a pirâmides. Alguns entusiastas imediatamente associaram essas descobertas à lendária Mu, o equivalente ao Atlântida do Oceano Pacífico, uma civilização antiga supostamente destruída por um catastrófico afundamento da Terra. Supõe-se que essas ruínas subaquáticas possam ser os restos de cidades, templos ou centros cerimoniais antigos.
Mas o que se essas estruturas não são apenas ruínas, mas objetos em funcionamento? O que se esconde sob a camada de água? Alguns pesquisadores sugerem a existência de uma civilização subaquática, ou até de bases de seres extraterrestres, utilizando as profundezas do oceano como um refúgio perfeito dos olhos humanos. Fantasia? Talvez. Mas como explicar os numerosos relatórios sobre objetos subaquáticos não identificados, OBNIs, que se movem a velocidades impossíveis para qualquer submersível conhecido? Como explicar as esferas luminosas que emergem das profundezas e desaparecem no céu? O Mar do Diabo, assim como o Triângulo das Bermudas, continua guardando seus segredos, desafiando nossa compreensão da realidade física. Talvez um dia encontremos uma explicação racional para todos esses fenômenos misteriosos. Ou talvez tenhamos que reconhecer que nosso planeta esconde muitos segredos mais estranhos e maravilhosos do que estamos dispostos a admitir. E enquanto os cientistas continuam a discutir a natureza dessas anomalias, o Mar do Diabo continua a atrair corajosos e pesquisadores dispostos a arriscar a vida para desvendar seus mistérios sombrios. Quem sabe quantos mais navios e aviões desaparecerão em suas águas escuras antes de nos aproximarmos da solução? E qual será o preço a pagar por esse conhecimento? Cada nova expedição a essas águas sombrias pode ser a última para seus participantes, ou pode trazer ao homem uma revelação que mudará nossa compreensão do mundo e do nosso lugar nele. Vamos nos afastar dos mistérios do Mar do Diabo e nos voltarmos para outra grande enigma marítimo que persegue navegadores há séculos e está envolto em uma densa cortina de mistério e superstição. O Holandês Voador. Um navio fantasmal condenado a vagar eternamente pelos vastos oceanos, nunca encontrando um porto, nunca ancorando em uma baía tranquila. Imagine uma noite nublada no mar aberto. As ondas batem suavemente na lateral do seu navio, o vento enche as velas, e o horizonte se funde com o céu negro. E de repente, uma silhueta surge da névoa. Um navio antigo com velas rasgadas, brilhando com uma luz fantasmagórica verde. Na sua ponte, figuras de marinheiros estão paradas em poses estranhas, como se estivessem cumprindo suas tarefas em movimento lento. O navio desliza pelas ondas, sem deixar rastro na água, passa por perto, sem reagir a sinais, e se dissolve na névoa tão repentinamente quanto apareceu. Se você foi testemunha dessa visão assustadora, considere-se marcado pela sorte. Segundo uma antiga crença, encontrar o holandês voador sempre precede uma morte iminente. Mas de onde veio essa lenda sombria e o que ela esconde? A versão mais comum liga o navio fantasmal ao nome do capitão Hendrik van der Decken, um navegador holandês do século XVII. De acordo com a lenda, ele comandava um navio mercante que voltava da Índias Orientais para Amsterdã com uma carga valiosa de especiarias, seda e pedras preciosas. Quando o navio contornava o Cabo da Boa Esperança, conhecido entre os marinheiros como um dos lugares mais perigosos devido aos furiosos temporais e correntes traiçoeiras, uma tempestade sem precedentes se desencadeou. Olás gigantescas se abatiam sobre o convés, o vento rasgava as velas e o navio rangia por todos os costados, prestes a afundar. A tripulação suplicou ao capitão que voltasse e esperasse a tempestade em uma baía próxima, mas Van der Decken, dominado pela cobiça e orgulho, recusou. "Eu passarei por esse cabo, mesmo que tenha que navegar até o dia do juízo", exclamou ele, segundo a lenda, e essas palavras se tornaram sua maldição. No mesmo instante, uma figura em preto apareceu na ponte, seja o próprio diabo, um espírito marinho ou um anjo da vingança. "Que assim seja", disse o misterioso visitante. "Você vagueará pelos mares para sempre, nunca encontrando um porto, nunca vendo a terra natal. Seu navio se tornará um presságio de morte para todos que o virem." Outra versão da lenda conta que Van der Decken cometeu um terrível sacrilégio, partindo em uma viagem na Sexta-feira Santa, o dia da crucificação de Cristo, quando, segundo antes de seu navio. O que há de mais intrigante na lenda do holandês voador é o grande número de testemunhas que afirmam ter visto o navio fantasmal. Entre elas estão não apenas marinheiros supersticiosos, mas também pessoas bem educadas e racionais. Um dos testemunhos mais conhecidos pertence ao futuro rei da Grã-Bretanha, Jorge Pinto, que em 1880, ainda jovem oficial naval, registrou em um diário de bordo um encontro com um estranho luz vermelha e a silhueta de um navio antigo nas costas da Austrália. Vários membros da tripulação confirmaram ter visto o navio misterioso, mas o mais impressionante é que o navio fantasmal foi avistado não apenas na região do Cabo da Boa Esperança, onde, segundo a lenda, ele foi amaldiçoado, mas também em muitos outros cantos do Oceano Mundial, do Mar Báltico ao Oceano Pacífico, dos gelados icebergs às águas tropicais do Caribe. Como se o espírito não descansado de Van der Decken realmente estivesse condenado a vagar por todos os mares, sem encontrar paz. O que está por trás desses relatos? Talvez ilusões ópticas causadas por condições atmosféricas especiais? Ou alucinações em massa?
geradas pelo medo e isolamento no mar aberto. Ou talvez sejam ecos de uma tragédia marítima real, transformada em lenda e transmitida de geração em geração. Alguns pesquisadores acreditam que a base da lenda do holandês voador seja o fenômeno dos miragens, quando a luz se reflete de tal maneira que cria uma imagem real de um objeto que está além do horizonte. Assim, um navio que navega a centenas de quilómetros pode ser projetado no céu ou na água, criando a impressão de um navio fantasmal. Essas miragens ocorrem com mais frequência em áreas onde massas de ar frio e quente se encontram sobre a superfície do oceano. Por exemplo, no Cabo da Boa Esperança, onde o frio corrente de Benguela encontra o quente corrente de Agulhas. Mas por mais que tentemos explicar racionalmente o fenômeno do holandês voador, ele continua a nos assustar profundamente, tocando os mais antigos medos da humanidade. O mar sempre foi para nós um símbolo de desconhecimento, perigo e morte. E a imagem de um navio fantasmal condenado a navegar eternamente encarna esses medos em sua forma mais pura. É um lembrete da fragilidade da vida humana diante da força da natureza, da inevitabilidade da morte e do fato de que alguns pecados não podem ser redimidos nem além da existência terrena. Talvez por isso a lenda do holandês voador continue a viver em nossa consciência coletiva, inspirando escritores, artistas e compositores a criar obras impregnadas de uma mística romântica do mar. Mas quem sabe, talvez, neste exato momento, em algum lugar nas águas nebulosas do Oceano Mundial, o navio fantasmal com velas rasgadas continue sua jornada interminável, enquanto seu capitão olha para o horizonte na esperança de que um dia a maldição será levantada e ele finalmente encontrará paz. E quantos marinheiros ainda verão essa silhueta assustadora antes de desaparecerem para sempre nas profundezas do mar? Deixemos de lado os mistérios do navio fantasma que navega pelos vastos oceanos e transportemo-nos para uma pequena ilha na costa leste do Canadá, onde, há mais de 2 séculos, se desenrola uma das histórias mais intrigantes e misteriosas de busca por tesouros. A Ilha Oak é um pequeno pedaço de terra com uma área de apenas 132 hectares na província da Nova Escócia, que, à primeira vista, não se destaca entre os muitos ilhéus semelhantes. Coberta por uma densa floresta e banhada por ondas frias do Atlântico, ela poderia passar despercebida nos anais da história, não fosse a misteriosa mina conhecida como o Poço do Dinheiro. Imagina, 1795, um dia de verão. Um jovem chamado Daniel McGuinness explora a ilha e encontra uma estranha depressão no solo, sob uma árvore antiga. Perto da árvore, há sinais de que algo pesado foi erguido com cordas. A casca das árvores na parte inferior foi arrancada. A curiosidade toma conta e McGuinness, junto com seus amigos, começa a cavar. A 2 metros de profundidade, eles encontram uma plataforma de madeira de carvalho. Removendo-a, continuam a cavar e a cada 3 metros encontram novas plataformas de madeira. É claro que se trata de uma construção humana, criada com um propósito específico. Mas qual? Sem recursos suficientes, os jovens são forçados a parar as escavações, mas a notícia da misteriosa mina se espalha e em breve chega a primeira expedição organizada. Os cavadores alcançam uma profundidade de 30 metros, continuando a encontrar plataformas de madeira, camadas de carvão vegetal, fibras de coco, o que é particularmente estranho, considerando que as palmeiras de coco não crescem a milhares de quilómetros dali. E até mesmo uma pedra com símbolos esculpidos, que segundo uma das interpretações dizia: 40 pés abaixo estão 2 milhões de libras. Mas foi aqui que os pesquisadores encontraram o primeiro desagradável surpresa. A mina começou a se encher de água do mar. Tentar bombear a água foi inútil. Assim que alcançaram uma certa profundidade, a água jorrou com tamanha força, como se tivesse acionado um antigo sistema hidráulico. Pesquisas adicionais revelaram que a mina é conectada por vários túneis laterais da costa, habilmente construídos para, ao alcançar uma certa profundidade, permitir que a água do oceano enchesse o poço principal. Quem e por que criou um sistema tão complexo? O que está escondido no fundo dessa misteriosa mina? Nos últimos 2 séculos, mais de uma dúzia de expedições sérias tentaram desvendar o mistério do Poço do Dinheiro. Foram gastos milhões de dólares, utilizados as tecnologias mais modernas, desde bombas a vapor do século XIX até câmaras subaquáticas e georradares de nossos dias. Cavaram túneis laterais, tentaram congelar a água, cimentar os túneis, tudo em vão. O Poço do Dinheiro guarda seus segredos, como se protegido por uma força sobrenatural. E essa aura mística é reforçada por uma estatística assustadora. 6 pessoas morreram em circunstâncias estranhas durante as escavações na ilha. A última vítima foi em 2010, quando um dos pesquisadores perdeu a consciência na mina e morreu, apesar de ajuda médica imediata. Os moradores locais sussurram sobre uma maldição lançada sobre os tesouros. Segundo a lenda, 7 pessoas devem morrer antes que o tesouro seja descoberto. 6 já deram suas vidas. Resta a última vítima.
Mas o que pode estar escondido no fundo dessa misteriosa mina? Existem muitas teorias, desde as mais plausíveis até as mais fantásticas. A versão mais comum liga o Poço do Dinheiro aos tesouros dos piratas. Talvez o lendário Capitão Kidd, ou Barba Negra, ou outro pirata marítimo tenha criado essa obra-prima de engenharia para esconder seu ouro e joias. A costa leste do Canadá era um local favorito dos piratas nos séculos XVII e XVIII, e a Ilha Oak, com sua posição isolada e uma baía conveniente, era o lugar ideal para um esconderijo. Outra teoria sugere que a mina pode conter os tesouros dos Templários. Após a dissolução da Ordem em 1377, os cavaleiros sobreviventes fugiram da França, levando consigo grandes riquezas, incluindo o lendário Santo Graal e outras relíquias cristãs. Alguns dados indicam que eles chegaram à Escócia, e de lá, poderiam ter se dirigido ao Novo Mundo muito antes da descoberta oficial da América por Colombo. Um sinal indireto dessa versão é uma pedra encontrada próxima ao Poço do Dinheiro, com um crucifixo esculpido, semelhante à simbolização dos Templários. Há também teorias mais exóticas. Alguns pesquisadores acreditam que a mina pode esconder manuscritos perdidos de Shakespeare, ou até mesmo provas de que o verdadeiro autor de suas peças era Francis Bacon. Outros ligam o Poço do Dinheiro aos tesouros dos Incas ou Astecas, levados da América do Sul pelos conquistadores espanhóis e posteriormente escondidos em uma ilha remota. E os teóricos mais ousados falam de uma origem extraterrestre da mina, destacando a complexidade engenhosa da construção para sua época. Mas qual for a verdade, o Poço do Dinheiro continua sendo uma das maiores enigmas não resolvidos do mundo. Pesquisas modernas com o uso de sensoriamento remoto e modelagem computacional mostram que a cerca de 70 metros de profundidade realmente existem objetos metálicos e espaços vazios que podem conter tesouros. Mas o sistema de enchimento de água continua funcionando perfeitamente, mesmo após séculos, impedindo o acesso ao mistério. Como se uma força mística guardasse os segredos do Poço do Dinheiro, impedindo que os não iniciados se aproximem. E quem sabe, talvez esse mistério permaneça não desvendado, como um silencioso reproche de nossa era arrogante, que acredita que as tecnologias podem desvendar qualquer enigma do passado. Ou talvez a maldição realmente exista, e apenas após a sétima vítima ser sacrificada aos guardiões desconhecidos da ilha, a humanidade finalmente descobrirá o que está escondido nas profundezas da misteriosa mina na Ilha Oak. Não apenas na Terra se escondem grandes mistérios do passado. Vamos agora mergulhar nas profundezas do oceano, onde sob a espessura da água repousam silenciosos testemunhas de civilizações desaparecidas, cidades submersas, templos e monumentos, cujas existências sequer desconfiávamos até pouco tempo atrás. Imagine, 1985, nas águas costeiras de uma pequena ilha japonesa chamada Yonaguni, um instrutor de mergulho chamado Kihaichiro Aratake realiza um mergulho comum e, de repente, encontra algo incrível. Uma grande estrutura de pedra com ângulos retos, superfícies planas e formas geométricas precisas. Este misterioso monumento, posteriormente chamado de Monumento de Yonaguni, é uma plataforma maciça de 120 por 40 metros com terraços, colunas e até algo que lembra uma antiga estrada. Esta impressionante construção está localizada a uma profundidade de 5 a 25 metros abaixo da superfície do mar. O que é isso? Uma brincadeira da natureza ou uma obra humana? As opiniões dos cientistas estão divididas. Céticos afirmam que o monumento não passa de uma formação geológica natural, resultado da erosão e processos tectônicos. Eles apontam que o arenito se desintegra facilmente em linhas retas, criando a ilusão de estruturas artificiais. Mas como explicar os ângulos perfeitamente retos, colunas de 2 metros e terraços em degraus, dispostos com uma simetria impressionante? O professor Masayuki Kimura, da Universidade de Ryukyu, que dedicou mais de 15 anos ao estudo do monumento, acredita que estamos diante de uma construção humana, possivelmente um complexo de templos de uma civilização antiga que existiu há 8 a 10 mil anos, muito antes do florescimento dos sumérios e egípcios. Ele encontrou na superfície do monumento símbolos estranhos, semelhantes a uma antiga escrita, e imagens que lembram rostos humanos e animais. Se Kimura estiver certo, a história da humanidade precisa ser revisada, pois, segundo a cronologia aceita, há 10 mil anos, os seres humanos estavam apenas começando a passar do coletivismo para a agricultura, e a construção de tal monumento grandioso estava além de suas capacidades. Mas a questão mais intrigante é: como esse complexo acabou submerso? Dados geológicos indicam que o nível do mar nessa região subiu cerca de 40 metros após o último período glacial, há aproximadamente 10 mil anos. Isso significa que os criadores do monumento foram testemunhas de uma catastrófica inundação de suas terras. Talvez essa história dramática tenha dado origem a numerosos mitos sobre o dilúvio universal, presentes em culturas ao redor do mundo.
Yonaguni não é o único mistério subaquático que desafia nossas ideias sobre o passado. Em 2001, nas águas costeiras do estado indiano de Gujarat, foram descobertas ruínas de uma antiga cidade chamada Dvaraka, que, segundo a mitologia hindu, era a capital do reino de Krishna. Arqueólogos subaquáticos encontraram no fundo do mar Arábico grandes muralhas, restos de 6 assentamentos, fragmentos de cerâmica e até ossos humanos, com uma idade estimada em 9.000 anos. Estruturas ainda mais enigmáticas estão escondidas nas águas do Mar do Caribe. Próximo à costa de Cuba, a uma profundidade superior a 700 metros, os sensores do navio de pesquisa Paulina detectaram em 2002 um grande complexo de estruturas geométricas corretas, semelhantes a pirâmides, estradas e edifícios. A profundidade dessas estruturas coloca os cientistas diante de um enigma quase insuperável. Segundo dados geológicos, essa região não era terra firme nos últimos 50.000 anos. Isso significa que uma civilização altamente desenvolvida existiu na pré-história, ou estamos lidando com algum fenômeno natural desconhecido. A situação é complicada pelo fato de que a pesquisa desses objetos em tal profundidade é extremamente difícil. As tecnologias modernas da arqueologia subaquática não permitem realizar trabalhos em larga escala. Talvez essas misteriosas estruturas subaquáticas sejam nada mais que evidências materiais da existência da lendária Atlântida. Platão, em seus diálogos Tímeo e Crítias, descreveu uma civilização altamente desenvolvida que foi destruída por uma catastrófica inundação. Ele disse que isso aconteceu há 9.000 anos antes de seu tempo, ou seja, aproximadamente 11.500 anos atrás, o que coincide exatamente com o fim do último período glacial e um significativo aumento do nível do oceano mundial. Interessantemente, muitas estruturas subaquáticas descobertas em diferentes partes do mundo são datadas aproximadamente desse mesmo período. Coincidência? Ou estamos diante dos fragmentos de uma antiga civilização unificada, cujas marcas apenas sobreviveram em lendas e sob a espessura das águas oceânicas? As tecnologias modernas estão gradualmente revelando a cortina sobre esse mistério. A cartografia por satélite, drones subaquáticos e escaneamento tridimensional permitem explorar o fundo do mar com um detalhe sem precedentes. Mas cada novo descobrimento gera mais perguntas do que respostas. E enquanto os cientistas continuam a discutir a origem das estruturas submersas, as águas do oceano guardam seus segredos, como silenciosos guardiões de épocas passadas. Talvez seja lá, nas profundezas escuras, que se escondam as chaves para entender nosso verdadeiro passado e as respostas à pergunta: quantas vezes a humanidade ascendeu às alturas da civilização, apenas para ser novamente lançada ao estado primitivo pelas implacáveis forças da natureza? Mas isso não é a única das enigmas que o oceano esconde. Vamos mergulhar no mundo dos monstros marinhos que, ao longo dos séculos, têm excitado a imaginação humana e inspirado a criação de lendas. Dos abismos do oceano vêm sussurros sobre krakenes, serpentes gigantes e outros monstros marinhos que assustam e fascinam. Muitos marinheiros, ao se aventurarem em longas navegações, depararam-se com fenômenos inexplicáveis, formas estranhas que emergiam das profundezas, deixando apenas medo e perplexidade. Não é surpreendente que, nos dias de hoje, enquanto nos aprofundamos cada vez mais nos mistérios do oceano, ainda não conseguimos explicar a natureza de algumas dessas enigmas. Como poderiam os antigos marinheiros criar tamanhas criaturas assustadoras, se não tivessem encontrado algo realmente extraordinário? A lenda do Kraken, por exemplo, fala de um gigantesco polvo que, segundo as tradições, poderia arrastar navios inteiros para o fundo. Mas o que se os contos tivessem uma base real? Pesquisas modernas mostram que nas profundezas do oceano habitam seres cujos tamanhos superam tudo o que podemos imaginar. Calamares gigantes, cujos estudos ainda estão em início, podem alcançar mais de 20 metros de comprimento. Suas raras aparições na superfície geram rumores sobre monstros marinhos que, possivelmente, já teriam lutado com marinheiros e se tornaram parte do folclore. Mas não são apenas os krakens que habitam as profundezas do oceano. Mitos sobre o monstro do Loch Ness, serpentes marinhas e outros seres estranhos surgem tanto de antigas lendas quanto de recentes testemunhos. Por exemplo, em 1986, um grupo de pesquisadores que estudava o lago Loch Ness registrou em suas câmeras algo semelhante a um longo corpo sinuoso. Poderia ser apenas uma ilusão de luz e sombra, ou uma descoberta real que confirmou a existência de um ser mítico. Existem muitas teorias de que esses seres poderiam ter sobrevivido em corpos d'água isolados, mantendo suas formas antigas. Alguns pesquisadores sugerem que estamos sendo testemunhas da evolução de animais marinhos gigantes que se adaptaram às condições da vida profunda, permanecendo invisíveis aos olhos humanos. Mas como explicar os numerosos testemunhos de marinheiros sobre encontros com esses seres? Mapas antigos do oceano estão cheios de imagens de monstros que, possivelmente, refletem observações reais.
Uma dessas cartas, criada no século XVI, mostra grandes criaturas marinhas que faziam parte do patrimônio cultural de muitos povos. Cientistas afirmam que essas lendas podem estar baseadas em reais encontros com seres das profundezas, que ainda não foram suficientemente estudados. Por exemplo, recentemente, na parte sul do Oceano Pacífico, foi descoberto um novo ser terrestre que se chama Monstro das Profundezas. Esse ser, segundo os pesquisadores, parece ser uma mistura entre tubarão e peixe-espada, mas seus tamanhos e características permanecem um mistério. Há tantas perguntas sem resposta. Quais são os segredos que o oceano guarda? Talvez tenhamos apenas tocado a superfície dos enigmas que nos aguardam. Quais são os tamanhos reais desses seres e eles realmente existem? Ou será apenas uma brincadeira da imaginação humana, tentando explicar o inexplicável? No final das contas, até onde estamos dispostos a ir na busca pela verdade sobre o que se esconde nas profundezas escuras do oceano? Quanto mais investigamos, mais perguntas surgem, e cada novo fato abre portas para ainda maiores mistérios, lembrando-nos de que o oceano guarda seus segredos como antigos guardiões, relutantes em compartilhá-los com a humanidade. Mas isso não é a única enigma que o oceano esconde. Vamos mergulhar nas profundezas sombrias, onde habitam objetos subaquáticos não identificados, ou, como são frequentemente chamados, OVNIs. Essas sombras misteriosas no abismo já atraem a atenção de pesquisadores, marinheiros e entusiastas de mistérios há muitos anos. Testemunhos de testemunhas sobre encontros com OVNIs impressionam pela sua diversidade e estranheza. Imagine um objeto luminoso e brilhante surgindo repentinamente em um corpo d'água escuro, a grande profundidade onde a luz não consegue penetrar, movendo-se com uma velocidade incrível e realizando manobras que estão além da capacidade dos navios subaquáticos conhecidos. Como esses objetos poderiam existir em nosso mundo, se realmente existirem? Um dos casos mais conhecidos ocorreu em 1981, quando um grupo de marinheiros perto da costa da América do Sul observou um objeto estranho emergindo das profundezas, deixando um rastro de bolhas. Especialistas que analisaram esse evento não conseguiram chegar a uma conclusão unificada. O que era? Alguns sugeriram que poderia ser uma tecnologia militar secreta, enquanto outros propuseram teorias mais exóticas de que poderia ser uma nave extraterrestre explorando nosso planeta. Mas como explicar os muitos outros avistamentos que foram registrados ao longo das décadas? Em 1993, no Triângulo das Bermudas, foi registrado um caso em que um navio subaquático colidiu com algo que não poderia ser explicado. Relatou-se que o objeto parecia uma grande estrutura metálica que desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Poderia ser apenas um reflexo de luz ou uma ilusão óptica. Mas como explicar que esses objetos são observados em muitos cantos do mundo, do Oceano Pacífico ao Atlântico? Alguns pode ser, alguns existe. Qual é a, no entanto, que guarda? Quais são? Resta sons, vamos esses os mas como alguns, quem sabe, mas como explicar a existência de muitos outros sons subaquáticos, como o crackle moderado ou o misterioso rugido, que foram registrados em diferentes partes do oceano? Alguns deles lembram sons produzidos por mamíferos marinhos, mas outros permanecem inexplicáveis. Existem também teorias mais exóticas, que sugerem que os sons enigmáticos poderiam estar relacionados com civilizações extraterrestres que utilizam o oceano como meio de comunicação, ou até mesmo como base para suas pesquisas. Como explicar o fato de que sons semelhantes ao bloop surgem em locais onde não há atividade conhecida, e ainda assim não podem ser explicados com base em dados científicos? Isso nos leva a pensar que talvez estejamos enfrentando algo que está além do nosso entendimento, algo que pode mudar nossa visão sobre a vida na Terra e além dela. No entanto, apesar das diversas teorias e suposições, a comunidade científica continua intrigada por esses sons. Qual é a verdadeira natureza desses sons enigmáticos? Podem ser sinais de advertência sobre desastres naturais iminentes, ou apenas uma reflexão de nossa necessidade humana de ver algo maior no desconhecido? E se os sons subaquáticos forem apenas uma das muitas vozes que chegam das profundezas, onde se escondem ainda mais mistérios e enigmas não resolvidos? As profundezas do oceano guardam muitos segredos, e cada novo som que nos alcança apenas acende ainda mais nossa curiosidade. Continuamos a nos perguntar quantos mistérios ainda estão por serem descobertos, e o que mais pode estar escondido nas profundezas, onde até mesmo as mentes mais corajosas não se aventuram. O que mais o oceano esconde, e quais são suas verdadeiras vozes? Ilhas fantasmas, terras desaparecidas. Mas e quanto aos misteriosos ilhas que outrora adornavam mapas antigos e depois desapareceram de maneira enigmática? Vamos mergulhar em um mundo onde mitos e realidade se entrelaçam, criando uma atmosfera de mistérios não resolvidos e histórias emocionantes. Um desses famosos ilhas é a ilha de São Brendan, que, segundo a lenda, foi descoberta por monges no VI século e se tornou um local de peregrinação para muitos.
A localização dessa ilha variava desde as costas da Irlanda até os enigmáticos mares do Caribe. No entanto, apesar de inúmeras buscas, ele nunca foi encontrado. Como poderia desaparecer uma ilha tão importante para os antigos navegadores? Poderia ser um erro cartográfico, ignorado, ou a ilha realmente existia, mas desapareceu devido à atividade vulcânica intensa. Existem outros exemplos. Ilhas como a 10ª ilha, mencionada em documentos antigos, poderiam ser apenas produto da imaginação dos cartógrafos, que tentavam preencher os brancos nos seus mapas. Mas como explicar que muitos navegadores afirmaram encontrar essas terras? É possível que eles realmente vissem algo que depois foi submerso ou absorvido pelo oceano. Mas que forças poderiam apagar terras inteiras da face da Terra? Vulcões, terremotos submarinos e mudanças no nível dos oceanos. Tudo isso poderia ter desempenhado um papel no desaparecimento dessas ilhas misteriosas. Poderia elas terem sido vítimas de catástrofes das quais ainda não temos conhecimento? Um dos exemplos mais intrigantes é a ilha de Fadjar, que ainda hoje causa debates entre historiadores e arqueólogos. A ilha é mencionada em textos árabes, mas sua localização exata permanece um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que era uma terra real que desapareceu devido à atividade submarina, enquanto outros acham que é apenas um mito criado pela imaginação humana. Como é possível que uma civilização inteira tenha existido nessa ilha, e, no entanto, não tenha deixado nenhum vestígio? As enigmas de Fadjar podem permanecer não resolvidos para sempre, deixando apenas rastros em páginas de manuscritos antigos. Não menos enigmático é a ilha de Marius, que, segundo algumas fontes, foi descoberta durante expedições marítimas no século XVIII. Cartógrafos a registraram em seus mapas, mas logo ela desapareceu sem deixar vestígios. Como isso poderia ter acontecido? Condições climáticas, correntes marinhas ou até mesmo um erro humano. Tudo isso poderia ter levado ao desaparecimento desse lugar misterioso. Mas e se a causa for mais profunda do que podemos imaginar? Talvez seja um lugar onde mundos se encontram, onde realidade e mitos se cruzam, e nem suspeitamos dos segredos que ele guarda. Cada uma dessas ilhas fantasmas deixa após si muitas perguntas. Qual é sua verdadeira natureza? Poderia elas ter sido locais de rituais antigos, testemunhas de civilizações esquecidas, ou apenas ilusões criadas pela imaginação humana? As perguntas permanecem abertas, e ainda continuamos a procurar respostas. Mas e se as profundezas do oceano guardam mais mistérios do que podemos imaginar? Quantas outras terras desaparecidas ainda podem estar escondidas nas entranhas dos mares, esperando para que suas histórias sejam contadas? Essas ilhas misteriosas nos lembram que o mundo está cheio de mistérios não resolvidos, e que nossa história é apenas uma pequena parte de um grande tapete onde novas perguntas ainda surgem. Quantas coisas ainda desconhecidas nos cercam, permanecendo além de nosso entendimento. O oceano, essa majestosa e ao mesmo tempo assustadora massa de água, sempre atraiu a atenção da humanidade. Ele não só enche nossas vidas de vida, mas também esconde em suas profundezas muitos mistérios que, por vezes, parecem completamente inexplicáveis. Quantas histórias assustadoras sobre naufrágios, expedições desaparecidas e estranhos seres que habitam suas entranhas estão registradas nas páginas da história? Quantos mitos e lendas surgiram com base em fenômenos inexplicáveis que continuam a agitar nossa imaginação? Nós mergulhamos no mundo de ilhas desaparecidas, civilizações esquecidas e artefatos afundados, mas isso é apenas a ponta do iceberg. O oceano, esse guardião misterioso, continua a sussurrar seus enigmas, nos fazendo fazer perguntas às quais ainda não encontramos respostas. O que se esconde em suas profundezas? Talvez sejam os restos de mundos perdidos, ou algo que transcende nosso entendimento. Quais são as verdadeiras causas do desaparecimento dessas ilhas fantasmas? Foram vítimas de desastres naturais ou simplesmente não estamos preparados para aceitar fatos que desafiam nossas percepções da realidade? Cada novo descobrimento apenas reforça que o oceano não é apenas uma fonte de vida, mas também um abismo de enigmas inexplorados, que pode revelar seus segredos a qualquer momento. Nós convidamos você a compartilhar suas histórias mais assustadoras ou teorias sobre o mar nos comentários. Talvez você saiba algo que possa lançar luz sobre esses fenômenos misteriosos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você quiser continuar mergulhando no mundo dos mistérios e enigmas, porque isso é apenas uma pequena parte do que o oceano esconde. Em suas profundezas, entre águas escuras e segredos afundados, ainda há muito inexplicável esperando sua vez. Quantas verdades ainda não desvendadas estão enterradas no fundo?